Bom dia, Inara. Bom dia. Bom dia. Bom, meninas, então hoje a gente vai falar sobre reino protista e protozooses, ok? São dois materiais extensos que eu enviei para vocês pelo WhatsApp. E é isso, tá? Como é que vocês estão aí no andamento da disciplina? Tudo certo? Como é que está sendo os exercícios? Conta-me um pouquinho. Por enquanto tá tudo bem, tá tudo certo mesmo. Beleza, e você, Tainá? Tudo bem também. Fiquei sabendo que vocês vão ganhar uma máscara super estilosa, muito legal. É isso mesmo? Eu ganhei ontem. Ah, você já recebeu? Eu já. Caraca, que top! Irado. Eu fiquei sabendo ontem pelo grupo. Eu também fiquei sabendo ontem, mas eu ainda não recebi não. Eu fiquei tipo, já, tu é muito louca. Muito legal, cara. O grupo dos professores estava bombando ontem por conta disso. Mas pra gente ainda não mandaram. Estavam brincando lá. O Igor falou que tá na porta de casa esperando a máscara chegar. Ele falou que vai fazer uma manifestação por ele não ter recebido. Ah, é? Peraí, gente. Muito bem. Bom, vamos lá então. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Foram chegando alguns aí. Bom dia, Sara. Bom dia, Karine. Bom dia. Bom dia. Então, como eu disse, reino protista e protozoários. Vamos nessa. Começamos com a classificação, igual a gente fez em bactérias, a gente vai fazer em protista também, tá? Que no caso aqui, o reino é o reino protoctista, tá? Então tem um C ali no caso. Quando eu falo protista sem o C, dá uma ideia de protozoário. O reino protoctista, ele integra as algas e os protozoários. Por isso que quando eu falo protozooses, é causado pelos protozoários. Tá? Então, só para ficar claro, se vocês estiverem anotando aí ou forem anotar, o reino é protoc com C mudo tista, ok? Bom, não sei por que eu não fiz essa alteração ali ainda. Vamos falar sobre as algas, inicialmente. Então, algas, né, ancestrais das plantas, pertencem ao reino protoctista e não ao reino plantae, como algumas pessoas pensam, tá? São seres eucariontes, né, ou seja, possuem a carioteca, são autotróficos, que podem ser uni ou pluricelulares. Tranquilão? Não possuem tecidos organizados, como a gente vê em órgãos, né? Então eu tenho lá, se é a pele, formado por tecido epitelial, tecido conjuntivo. Não tem isso. No caso deles, são talos, são estruturas desorganizadas, mas que formam um, uma estrutura grande, digamos, complexa, tá? Bom,
A gente vai dividir essas algas de acordo com o pigmento que ela tem, tá? O seu principal pigmento fotossintetizante. Então, as algas verdes, a gente vai encontrar, então, os grupos da clorófita e euglenófita. Então, são 2 grupos de algas verdes. A gente tem o grupo das algas douradas, que é a crisófita diatomáceas. A gente vai falar de cada uma delas, tá? As vermelhas, composta pela pirrófita e rodófita. E as algas pardas são compostas pela feófita. Então, aqui a gente vai dividir, então, esses grupos e falar de cada uma delas. Então, para o primeiro grupo, né, que é o grupo das algas verdes, a gente tem as clorófitas. E aí dá a ideia de clorofila, né? Por isso, são algas esverdeadas, tá? Elas possuem muita clorofila A e B, né? A gente sabe que não existe só um tipo de clorofila, tem vários tipos de clorofila, tá? E tem também os carotenoides, que tendem a ser um pouco mais amarronzados. Mas, pela quantidade de clorofila que ela tem, ela se demonstra esverdeada, tá? A gente encontra aqui também reservas de amido, beleza? Que é uma reserva que é encontrada na planta, né? Então, isso se aproxima, uma característica que aproxima esse grupo das plantas. Além disso, ela pode ser uni ou pluricelular, dependendo de qual tipo de clorófita você está trabalhando, tá? Aonde eu encontro esse tipo de alga? A gente encontra tanto no ambiente marinho, quanto no ambiente de água doce, né? Então, ela é bem ampla, né, o seu espectro de apresentação, mas a questão da umidade é que vai definir a presença ou ausência desse tipo de alga, tá? Bom, a gente ainda tem, né, um mutualismo que ocorre com as hidras, né? Então é possível que você encontre clorófitas associada à água viva, né? Que a gente vai chamar de zooclorelas, tá? Então, é uma característica aí que não é muito falada, mas é uma relação ecológica, e relação ecológica é um tema que cai com frequência no vestibular. Beleza? Muito bem. Aí, nesse caso, a gente vai chamar essas associações, né, de carofícies. É o nome da associação mesmo entre as duas. Então, a gente tem aqui algas verdes unicelulares, que fazem parte das clorófitas. Aqui um outro grupo, tá? Spirogyra. Ela tem esse nome justamente pelo formato, né? Formato em espiral. A Volvox, que é bem bonita, inclusive, repare que essas clorófitas, elas não têm a mesma ornamentação, né? Elas possuem ornamentações diversas, diferenciadas. Temos as algas verdes pluricelulares, ou seja, elas funcionam como se fosse realmente um gramado submerso, né? Mais do que um gramado, né? É mais uma coisa, remete a algo arbustivo, digamos. Então, aqui, ó. Um outro exemplo. Aqui o caso do alface do mar. Então, é só para destacar alguns tipos de clorófita que existem, tá? Aqui é mais a nível de curiosidade mesmo. Aqui o códio, né? Esse daí parece um formato mais de verme, né? Mas é uma alga. E esse era o primeiro grupo das algas verdes. Agora a gente passa para o segundo grupo de algas verdes, chamadas de euglenófitas. Tá? As euglenófitas, elas são unicelulares, ou seja, uma célula, e são flageladas. Aqui a gente também vai encontrar muita clorofila do tipo A e do tipo B, e aqueles carotenoides que tendem a ser mais amarronçados, quando eu disse. A maioria aqui é dulcícola,
beleza? Ou seja, de água doce. A reserva já não é mais o amido, né? É um análogo a ele, que é o paramilo. Então, isso já é uma modificação evolutiva desse grupo, ok? Bom, existe uma organela, né, que vai ser sensível à luz e vai posicionar essa alga em direção a essa luminosidade. O nome que a gente dá para essa organela se chama estigma. Isso é uma característica também presente desse tipo de alga, que a gente não costuma encontrar em outros grupos, tá? Bom, a questão da fotossíntese é algo geral, né? Porém, tem uma coisa interessante aqui, né? Quando você tem situações adversas, as euglenofitas conseguem fazer sua nutrição através de heterotrofismo, tá? Então, ela pode utilizar matéria orgânica presente no meio para poder manter a sua taxa metabólica. Não é o preferencial dela, porém ela pode fazer, tá? E para fechar, essas algas do tipo Euglenophyta fazem divisão binária, né? Divisão binária é o mesmo processo que a bactéria faz para se dividir, né? Que a gente também chama de cisciparidade. É quando eu tenho lá uma célula e essa célula duplica, ela faz mitose, é isso. Isso é tipo uma divisão binária, ela vai multiplicar tudo, ela é análogo à mitose, tá? Ela não é mitose propriamente dita com prófase, metáfase, não é isso. Mas ela duplica tudo que tem dentro dela e separa, então é análogo à mitose. Isso é uma reprodução sexuada, não tem variabilidade genética. Então, as euglenófitas, né, a principal euglenófita é a euglena. Então, a euglena, a espécie da euglena é essa daí, ela é bem comum. Então, aqui um outro exemplo, só que nessa fase juvenil, tá? Aqui não, aqui já é a fase adulta. E aí a gente passa, então, para o próximo grupo, né? Lembrando, vamos vir aqui como apoio, né? Lá no primeiro slide, a gente viu que as verdes eram formadas pelas clorófitas e euglenófitas. Agora, a gente vai passar para as crisófitas diatomáceas, que são as douradas. Ok? Então, para você que chegou posteriormente, a gente está entrando agora no segundo grupo de algas, tá? A gente está falando hoje sobre reino protoctista. Lembrando que lá no título tá protista, tá faltando um C ali, tá? Porque protoctista não é só alga, é alga e protozoários, que é o próximo material, o próximo slide que a gente vai falar, tá? Então a gente tem aqui as crisófitas, né? E um outro grupo também associado, chamado de bacilariófitas. Então são os dois. Então são conhecidas como diatomáceas, algas douradas, que é o grupo, né? E aqui a gente vai ter clorofila A e uma outra clorofila que até agora vocês não tinham visto, que é a clorofila C, que tende a dar essa coloração diferenciada para ela. Então, retira-se a B e no lugar dela coloca-se a C com carotenoide. A maioria desse grupo só tem uma célula, ou seja, são unicelulares. Uma coisa interessante é que a parede celular dela é de sílica, né? Isso não é muito cobrado, né? Isso não é uma coisa muito no campo do vestibular. Mas é interessante que vocês saibam, porque quando eu falo sobre parede celular, eu falo que existem três, né? Da bactéria com peptidoglicano, falo da planta com celulose e falo da quitina no fungo, né? Mas, assim, porque são as cobradas, são as mais cobradas. Na real, não é só isso, né? Então, aqui é um exemplo de que existe um quarto tipo de parede celular que é formado por sílica presente nas algas. Ok? Muito bem. Essa parede celular, ela forma, tipo, duas capinhas. Ela parece um ribossomo. Sabe? Se vocês pensarem em ribossomo, é tipo isso. E aí tem duas partes que vão proteger ali a célula. Eu vou mostrar já a imagem dela, a imagem dessas algas para vocês, tá?
Bom, no caso de morte das algas, essas carapaças, né, formadas por sílica, elas vão ficar no fundo, né? Elas vão decantar no oceano e aí vão ficar lá no fundo, sendo depositadas, formando o que a gente chama de diatomitos, ou também conhecida como terra das diatomáceas. E isso é utilizado, é retirado desse ambiente para a indústria formar tijolos, abrasivos, né, corrosivos, no caso, substâncias polidoras, pastas de dente, dinamite, tudo isso usa diatomito, tá? Muito bem. Bom, não falei aonde a gente encontra esse tipo de alga, né? Elas são de ambiente marinho, ok? E de água fria em sua maioria. Agora, tem que levar em consideração que a gente está num processo de aquecimento global há não sei quanto tempo, né? Mudanças ambientais, mudanças climáticas, que também já são vistas pelos pesquisadores há bastante tempo, e esses grupos eles estão tentando sobreviver também, como a gente. Então é possível que você encontre esse tipo de alga em outro ambiente que não seja de água fria, porém a tendência do grupo é esse. Então aqui a gente tem um exemplo, tá, de uma crisófita. Repara que é extremamente ornamentada, né? A ornamentação, ela ajuda muito na questão da flutuabilidade. Você sabe que essa alga, ela está dentro da água, né? Ela está imersa na água. Então, esses buraquinhos que você está vendo é por onde a água passa. Então, o movimento dos oceanos, da corrente marítima, ela vai bater aí e esse trequinho ele vai meio que se sustentando através dessa conformação que eles possuem, tá? Aqui é um outro. Olha as válvulas encaixadas, né? A parte de cima, a parte de baixo, ele parece extremamente desenhada, né? Aerodinâmica, assim, justamente, na verdade, não é aerodinâmica, é hidrodinâmica, né? Porque ela está associada com a água. Mas existem vários tipos de carapaças de diatomáceas formadas por sílica. Então, aí existem N tipos, tá? De ornamentações. E assim, isso tem no mar, que a gente vai ali tomar banho, tipo, normal. Aí você pega, faz aí uma coleta de uma água dessa, tem todo um processo para você filtrar essa água e depois olhar isso no microscópio, você vai ver uma porrada de negócio desse que você nem tá tomando banho ali na praia e não sabe que tem isso tudo, tá? Não é no lugar específico, sei lá, assim, dá para ver as algas no montante. Não, essas algas, elas estão diluídas nessa água, tá? Então, eu não sei dizer assim, na praia do continente, nessas praias que são mais frequentadas pelo homem, talvez você não encontre tanto, tá? Mas se você for assim, numa praia tipo Ilha Grande, né, onde você tem um fluxo de pessoas menor, o impacto é menor naquele ambiente, você vai encontrar com certeza. Inclusive, na Ilha Grande, a gente fazia esse tipo de projeto, né? Ia até o mar, coletava, né, depois trazia, filtrava e olhava no microscópio para poder classificar, né? A gente tinha que classificar quem era quem. Então, cada uma dessas ornamentações que você está vendo, na taxonomia, a gente tem que identificar quem é. Então, qual é o grupo dentro delas, né? Qual é o tipo de espécie? É óbvio que isso não cai a nível de vestibular, eu estou só dizendo, por exemplo, o que acontece na faculdade de biologia. Aqui é um exemplo de um diatomito, uma rocha formada por sílica, né, de diatomáceas, e aqui um exemplo da sua utilização na indústria, beleza? Aqui é um outro exemplo. Um outro exemplo, que também já tinha sido dito, né? Tijolo. E aí a gente passa para as pirrófitas. Reparem que aqui a gente está falando sobre os grupos de algas. Estou mostrando quais são as características de cada uma delas. Alga verde, algas douradas, algas vermelhas. E assim a gente vai entendendo um pouco qual é a diferença dentro. Quem são essas algas, né? Quais são as diferenças entre elas? E aí eu acho que o filo protoctista
fica um pouco menos abstrato para vocês, né? Agora, tipo, eu tenho uma visão geral disso e entendo, ok, tem as algas, quem são as algas? Quais são as características básicas e as diferenças? É isso que vocês precisam saber, tá? Qual a função delas para a gente, né? Para o meio ambiente, para a gente. Então, isso é uma parte dos prototictistas. A outra parte é a dos protozoários, né? Que causam doenças. E aí cai ainda mais no vestibular, né? Então, as pirrófitas são unicelulares também, que possuem 2 flagelos, né, por célula, conhecidas como algas vermelhas, beleza? A gente sabe, tá? No segundo tópico fala, locomovem-se por movimentos giratórios. Eu acho que eu já falei para vocês que o flagelo, diferente do cílio, ele tem batimento giratório, ele tem batimento helicoidal. É diferente do cílio, que é um batimento bidirecional, para frente e para trás, né? É diferente. Só que ele tem 2 flagelos, né, que já não é uma coisa muito comum. As clorofilas presentes são parecidas com a anterior, tá? Então você tem clorofila A e C e carotenoide. O que vai fazer diferença para uma ser vermelha e a outra ser dourada é a concentração disso. A reserva aqui é o amido, né? Também mais um grupo que se aproxima das plantas. Então, se cai no vestibular evolutivamente, quais são as características, né, que aproximam as plantas das algas, né? Você pode citar, além da clorofila, né, capacidade fotossintetizante, você pode falar também a reserva energética, óbvio, que não para todos os grupos, porque você viu que no segundo grupo a gente tinha o paramilo e não o amido, mas é uma característica que, de uma maneira geral, também aproxima. No caso dessas algas vermelhas, algumas têm capacidade de bioluminescência. O que é isso? Elas absorvem, tá, a energia da luz, o processo fotossintético, mas parte dessa energia é perdida. Como a gente, né? A gente também come, pega a energia do alimento, digere e pega a energia, porém parte dela é perdida para manter a homeostase, no nosso caso. Então é perdido na forma de calor. Mas nem todo mundo perde energia na forma de calor. Então existem alguns grupos que perdem energia na forma de luz, tá? De energia luminosa. Então parte da energia que foi absorvida, né, o excesso, ele é devolvido, né, ele é liberado na forma de luz. E aí é muito comum nesses ambientes onde você vai, você reparar lá uns pontos focais de luminosidade dentro da água por conta dessa liberação de energia. Lá na própria Ilha Grande a gente viu isso, mas não era uma coisa absurda assim não, tá? Tipo, você fala, é tipo aquele filme As Aventuras de Pi, se eu não me engano, né? Que aparece lá bioluminescência. Mas a ideia ali é fictício, tá? Mas a ideia é tipo aquela. Porque assim, quando ele não fica liberando essa luz diretão. Ele libera essa luz quando tem atrito com alguma coisa, e esse atrito faz com que ele libere essa energia. Então, lá na Ilha Grande, a gente ia, sei lá, na praia à noite, e aí ficava, tipo, chutando a água, assim, sabe? Passando a mão com a água, fazendo o movimento. E aí, quando você fazia o movimento, as algas descarregavam energia. Então, você fazia o movimento com a mão na água, e aí elas liberavam a luz. Então, naquele local onde você está tocando e fazendo o movimento, ficava com aquele rastro da luz, sabe? Da bioluminescência. É muito maneiro. Mas, por exemplo, igual no filme, tem uma baleia, né, num ambiente que é rico em algas desse tipo bioluminescente, está nadando por ali fazendo movimento causando atrito, ela também vai deixar um rastro de luz. Só que, obviamente, vai ser uma coisa ao redor dela, né, vai ser uma coisa, não uma luminosidade absurda, seria uma ideia. Mas é muito legal, bioluminescência é uma coisa muito maneira. Ok. Agora, no caso da pirrófita, a gente também, tirando essa questão da bioluminescência, a gente também tem um outro evento que é deletério, né? Que é a maré vermelha. E aí, nesse caso, né, a maré vermelha é a questão do aumento da temperatura nesse local, que faz com que você tenha um excesso de multiplicação dessas algas, né? A gente chama isso de floração,
tá? Ou então pode ser também por aumento da matéria orgânica nesse meio, que faz com que você tenha, né, esse excesso de proliferação de algas, proliferação de algas, liberando toxinas e que vão, obviamente, contaminar os peixes, os moluscos, os animais daquele local como um todo, inclusive o ser humano, tá? Só que no caso dos peixes, leva à morte e você vê aquele efeito de flutuação, né, tipo, de vários peixes mortos. No caso do ser humano, a gente tem ali exemplos de diarreia, né, disenteria, problemas respiratórios e cardiovasculares associados a esse tipo de toxina. Então aqui a gente tem uma pirrófita, é a Noctiluca, essa. Essa daqui, inclusive, tem bioluminescência. Aqui um outro grupo, Ceratium. Não precisa saber o nome das espécies, tá? Repare as ornamentações. Aqui um outro grupo. Aqui o efeito da maré vermelha. O engraçado do efeito da maré vermelha é que você consegue visualizar ela muito bem no final do dia, mais ou menos assim, porque há uma mudança da maré baixa para a maré alta, né? E aí, como você tem mudança, a maré eleva, você tem mais movimento da corrente, né, próximo da costa. Então, essas algas se acumulam ali e deixam esse rastro, como se fosse um rastro de onda. Né? E como é bioluminescente, fica até fácil de você visualizar, né? Rômulo, Diga. também tem bactérias que têm isso, né, de ficar fluorescentes. Tem. Mas como é que acontece isso nas bactérias? Então, no caso das bactérias, né, você pode ter uma associação com algumas substâncias, vai depender do meio que elas se encontram, né? Dependendo do meio que ela se encontra, ela pode utilizar essas substâncias, geralmente próximas de algas, de fungos. Então, elas, ao absorver essas substâncias, porque elas estão ali tentando pegar nutrientes, elas podem pegar substâncias que são bioluminescentes. E ela passa a ter essa capacidade também. Não é uma coisa, na bactéria não é uma coisa específica dela, entendeu? Você tem essa bioluminescência por isso, ou quando, exemplo, eu vou fazer um exame laboratorial, você pode, é um exemplo, inclusive, depositar uma substância bioluminescente que vai ser incorporada pela bactéria e ela passa, então, a liberar essa luz como forma de energia. Então, assim, vai depender do meio onde essa bactéria está sendo encontrada. Tá? No geral, sozinha, ela não tem essa capacidade. Porém, como ela tem uma questão, né? A bactéria é unicelular. Então, como ela tem uma questão de fagocitose muito grande, de absorção de coisas muito elevada, ela pode acabar capturando esse tipo de substância e emitindo como se fosse dela, como se fosse original dela. Ok? Entendi. É que eu lembro que uma professora minha já me mostrou uma placa de Petri, por foto mesmo, de uma colônia de bactérias e, tipo, elas brilhavam, era muito bonito. Não, é muito maneiro, mas assim, a gente só consegue ver, né, a proliferação bacteriana usando bioluminescência. Mas aí você tem que entender que aquela bioluminescência, ela não é original da bactéria. A substância, inclusive, eu não sei se foi assim que a sua professora te mostrou, mas a gente mostra isso em placa de Petri. Né? Não sei se vocês já viram Isso. uma placa de Petri, né? Um negócio redondinho assim, Aham. de vidro, né? E aí você preenche com gel de agarose. Inclusive, eu vou falar dela agora. Que é o meio de cultura, né? É o meio de cultura. É tipo uma gelatina que é feita por Uhum. alga. Essa alga aqui que eu estou mostrando para vocês, a rodófita, que vai entrar agora. E aí se faz esse gel, né? É um gel translúcido. E aí você geralmente pega tipo um cotonete, não é um cotonete, tá? Mas a gente passa ali com as bactérias, no caso, com o que você está analisando, e deixa ela lá aumentando, proliferando. E aí, se você quiser vê-las,
né, ter uma dimensão da sua proliferação, você também coloca ali substâncias bioluminescentes. Aí as bactérias incorporam isso, o gel de agarose não incorpora, né, porque não tem metabolismo, então as bactérias incorporam e emitem luz por conta dessa substância. Aí você vê, olha, né, contra aquelas luzes assim, tipo luz negra, e aí você vê elas brilhando, assim, é bem maneiro. Mas esse é um tipo de agar específico, né? Porque tem vários. Tem vários tipos de H. Ah, tá. Bom, então aqui, João, rapidinho. diga. Em relação à maré vermelha, aquele slide de trás, você estava escrito sobre esgoto também. Tem relação com a eutrofização? Tem a ver com eutrofização, só que nesse caso é uma eutrofização que ocorre por conta desse grupo de algas, entendeu? Mas a maré vermelha é uma consequência da eutrofização? A maré vermelha é uma consequência do processo de eutrofização no mar, né? Ah, tá, entendi. Beleza? Beleza, Porque valeu. quando a gente fala muito sobre eutrofização, quando cai muito sobre eutrofização em vestibular, a gente fala muito sobre lagos, rios, né? A gente não fala muito sobre eutrofização a nível marinho, né? E aí uma forma que você pode ver é através dessa, dessa explosão de algas que nem a gente viu aqui atrás, beleza? As pirrófitas. Foi, Milena? Foi, obrigada. Nada. Vamos, rapidinho, eu me perdi. As algas vermelhas, elas são anaeróbicas? As algas vermelhas, elas são anaeróbias? Elas respiram pro CO2? Ah, por onde você tirou isso? Desculpa, não entendi. É por causa do processo de eutrofização. Se a eutrofização tá diminuindo a concentração de oxigênio, né? Então, elas não são anaeróbias porque a principal via metabólica dela é a fotossíntese, né? Então, na real, o que você tem ali é um efeito do processo de eutrofização, tá? Mas, no caso aqui, porque ela estava me perguntando assim, ué, a eutrofização é quando você tem um acúmulo de matéria orgânica num, num ambiente aquático, né? E isso, então, vai fazer com que você tenha diminuição do aporte de oxigênio, então animais, etc., vão acabar morrendo, é basicamente isso. No caso da maré vermelha, isso também vai acontecer, tá? Só que não é uma questão delas serem anaeróbicas, elas são algas fotossintetizantes, então ela faz fotossíntese como principal processo metabólico anabólico, né? Essa é a principal fonte. Eu não posso caracterizar isso como sendo falando que a alga ela é exclusivamente anaeróbia. Eu não posso dizer isso, porque eu vou dizer isso, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com uma bactéria. A bactéria ela não faz fotossíntese, ela faz ela pode fazer fermentação, e aí, nesse caso, ela é anaeróbia, ela pode fazer respiração, e nesse caso, ela é aeróbia, ela pode ser facultativa, então, ela faz respiração, mas na falta ela faz fermentação. Então, nesse caso, eu posso fazer esse tipo de classificação. Na alga, não. Deu para entender ou não? Qualquer coisa eu explico de outro jeito. É porque ficou meio confuso, porque, tipo assim, a eutrofização tipo, ia cair os nutrientes, né? Mas como consequência ia ter uma menor taxa de fotossíntese, porque ia estar, tipo, no caso, ia estar essa maré vermelha cobrindo, né? Mas então, tipo assim, as plantas Mas não. a maré vermelha são as algas, né? As algas cobrindo. Então, tipo assim, as plantas, tipo, o fitoplâncton não ia conseguir a luminosidade, né? Mas as algas iriam conseguir? É tipo isso? Não, é porque o fitoplâncton é um outro grupo, tá?
Mas na eutrofização, os dois estão no mesmo lugar, né? O fitoplâncton Então, e as algas vermelhas. Aí é como se as algas vermelhas bloqueassem a luz pro fitoplâncton e ela pegasse a luz? É tipo isso? nesse caso, sim, ela vai bloquear não só para o fitoplâncton, para todo mundo. Ah, tá. Aí ela vai fazer a fotossíntese porque não vai ter ninguém acima dela, dá pra pensar assim. Sim. E Ah, muitas vão morrer, tá? E muitas vão morrer, porque elas, como você tem proliferação dessas algas nesse meio, você tem um bloqueio dela, elas mesmas se bloqueiam, tá? Então nem todas elas vão conseguir a quantidade de energia suficiente para se manterem vivas, né, sobrevivendo. Então é um processo que acontece de proliferação para acabar com aquela matéria orgânica, no processo de resposta do meio ambiente natural, tá? Para tentar degradar, conter aquela proliferação, aquela disseminação de matéria orgânica daquele meio, e conforme isso vai sendo degradado, aí há uma tendência delas não conseguirem se manter e se desfazerem. entendi, mas do mesmo jeito, elas, pela fotossíntese, elas iam liberar O2, né? Não, peraí. Elas iam produzir O2, né? Mas esse O2 não ia Sim. pra água? É porque, tipo, agora isso tá meio confuso pra mim. Então, olha só, o oxigênio que elas produzem, parte fica na água e parte não fica, né? É um gás. Então, se é um gás, a tendência é não ficar na água, a tendência é sair, né? Por ser volátil. Mas o Agora, plâncton também, né? Tipo, é em comum entre os dois, né? uhum, sim. Só que como eles são muito pequenininhos, né? E principalmente no caso do fitoplâncton, que é microscópico, o oxigênio produzido numa concentração muito baixa. Então, o volume desse gás, por ser pequeno, ele não tem tanta força para sair da água. Então ele acaba ficando ali dentro da água mesmo, né? Quando você tem um grupo de algas com uma proliferação muito grande, aí você começa a ter um acoplamento desses gases, formam bolhas maiores, e aí é mais fácil dela se dissipar e sair, né, da coluna d'água. Então vai depender muito disso. Ah, tá bom. Muito obrigada. Nada. Mas, ô Rômulo, Diga, Tainá. acha que o oxigênio não muda, então, na água durante a maré vermelha? Não A taxa acontece? de oxigênio vai mudar porque, como eu estou falando para ela, a taxa de oxigênio vai mudar porque, inclusive, os peixes vão ser mortos por conta disso, tá? Porque tem uma alta proliferação dessas algas ali, e isso vai dificultar com que o oxigênio que esteja naquele meio, ele permaneça e consiga suprir as necessidades da fauna que existe ali dentro. O oxigênio que vai ser produzido por essas algas que estão se proliferando, parte vai ser usada por elas mesmas. Então, o que elas estão produzindo, elas vão consumir, porque elas estão aumentando muito em quantidade. E aí você não tem reserva de oxigênio para os outros grupos, né? E se você for pensar num peixe, o peixe consome muito mais oxigênio do que uma alga. Agora, se eu pensar numa colônia de algas muito grande, o consumo vai ser absurdo e o peixe não vai conseguir pegar. O grupo, né? Não só um peixe, mas o grupo dele. Tá bom, entendi. Era isso ou não? Era outra coisa? Não sei se você pegou. Aham, era assim, é que eu tinha ficado confusa mesmo se o oxigênio ia se alterar ou não. Mas tá, beleza, entendi. Não, altera. Beleza? Bom, aqui a gente tem reserva de amido também. A maioria são marinhas, né? Bom, algumas dessas rodófitas são usadas como, como material alimentício, né? Ou seja, são algas comestíveis, principalmente usadas na culinária japonesa. A gente consome muito isso, né? Aquelas algas lá da comida japonesa. Bom, inclusive, como eu já tinha falado antes, é a partir desse grupo aqui que a gente tem a produção do agar, né? Que é a substância gelatinosa que é usada, por exemplo, como meio de cultura para bactérias e fungos quando a gente faz análises laboratoriais, né? Então, se eu quero ver se tem bactéria ali, né? Principalmente exame de fezes, de urina também,
mas muito exame de fezes, é possível também no de urina você fazer isso lá na placa de Petri para poder ver se tem algum tipo de infecção bacteriana. Agora, obviamente também é usado para a parte alimentícia, né, como gelatinas, doces e assim por diante. Então aqui a gente tem um exemplo, aqui um outro. Aqui é o agar retirado delas, né? Essas balinhas, inclusive, tem até, não sei se vocês já comeram, vende muito no mundo verde. Balinha de alga, tem também tipo, uns chips, assim, de alga também, salgadinho, legal. Ah, aqui tem a placa de Petri, né, que eu falei com H, e aí, né, como a gente já tinha dito, essa placa, esse agar, ele pode ser conjugado com outras coisas. Eu posso conjugar agar com substâncias bioluminescentes, eu posso conjugar agar com o que eu quiser. Aqui as algas da comida japonesa, né, que a gente está bem acostumado. E aí a gente passa, então, para as feófitas. Beleza? Bom, aqui as feófitas são as algas pardas, pluricelulares, tá? É um grupo bem amplo, inclusive apresentam espécies que podem ser de pequeno porte ou podem ser de grande porte. Aqui a gente encontra clorofilas do tipo A e C, né, que são aquelas mais escurecidas, por isso aqui a gente percebe que são ditas de algas pardas. Carotenoides, que é o mais amarronzado também, se aproxima dessa característica de parda, e a fucoxantina, que é uma outra também próxima a isso, tá? A reserva energética já não é o amido, é a laminarina e o manitol. Então, são outros grupos aí de compostos orgânicos, mas que vão contribuir para gerar energia nessas algas pardas, tá? A parede celular, nesse caso, não é de sílica, é uma outra substância chamada de algina, beleza? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão da algina, porque ela é utilizada, por exemplo, para deixar substâncias mais durinhas, mais substâncias líquidas um pouco mais pastosas, como no caso de sorvete, creme, modelos odontológicos. Tem alguns grupos desse, inclusive, que servem para poder transformar álcool líquido em álcool gel. Então, a gente chama isso daí de carragenana, ou alginato, que são substâncias extraídas das algas pardas para promover esse tipo de função na indústria, tá? Bom, não sei se vocês já viram Harry Potter, eu não poderia citar outro filme se não fosse esse, né? Que aparece lá no filme, se eu não me engano, do Harry Potter e o Cálice de Fogo, aparece lá um momento onde o Harry Potter tem que nadar no meio de uma floresta de sargassos, né? São algas do tipo feófito, tá? Que são algas pardas e parece uma floresta dentro do ambiente aquático, tá? Então elas ficam flutuando por conta da quantidade de bolhas de oxigênio promovidas pelo processo fotossintético. Então elas formam tipo uma coluna de alga assim que parece uma árvore, tá? Mas não é óbvio, não é uma árvore. A gente chama isso de floresta de sargasso, mar de sargasso. É muito comum na América do Norte, tá? Enfim, as pessoas, inclusive, costumam chamar de sequoia dos mares, porque a sequoia é aquele grupo, né, que a gente encontra nas plantas, que são as datadas as mais antigas que a gente tem, né, e que podem ter até 100 metros ou um pouco mais de 100 metros de altura, tá?
Então, aqui as algas pardas. Lembrando que as espécies vocês não precisam saber os nomes. E aqui é o que eu falei lá do filme do Harry Potter, né? Eu não lembro de outro filme que apareça isso. Na verdade, eu até lembro, mas eu não sei o nome. E ela tem essas colunas, assim, esses pilares. Eu acho que isso aparece também no Procurando Nemo, não aparece? Aham. Show. Aqui como espessante de sorvete, creme. Ah, modelo odontológico também. Inclusive, isso é um saco fazer, na verdade. Se já fizeram esse negócio, tem que colocar. É péssimo. Não É é? péssimo mesmo. Cara, dá uma vontade de vomitar horrível. Fica inflando isso dentro da boca. Bom, importância econômica disso, vamos lá. Rômulo, só uma Fala, coisa. Pro diga. vestibular, a gente tem que gravar os nomes ou só, tipo, alga vermelha, pro celular, alga parda, assim? Ou a gente precisa Então, saber o nome? eu acho que é importante você saber quais são os grupos, tá? Então, saber que existem as clorófitas, as rodófitas, né? E que são correspondentes à alga verde, etc. Saber reserva energética, eu acho importante você saber, tá? Não, de repente, não de cada grupo em si, mas você saber que existe o amido, né? Que existe o paramilo. Eu acho que é importante você saber sobre a questão do diatomito, né? É importante você saber sobre o alginato, né? Sobre a sílica, a parede celular, né? Presente nelas. Isso são características do grupo que eu julgo importante. Saber sobre a questão de ser unicelular, de apresentar ou não flagelo. Então, são, como eu disse, características que pode ser cobradas não perguntando para você, me dê 3 características sobre algas. Mas ele pode fazer uma comparação com planta, entendeu? Então ele te dá 5 características de plantas e faz com que você compare com as algas, tentando aproximar elas evolutivamente ou afastá-las evolutivamente. E aí fica um pouco mais complicado, porque você tem que fazer a comparação. Eu tenho que saber dos dois. Então, argumente sobre possíveis causas que afastem ou aproximem evolutivamente os dois grupos. Então, é por isso que é importante. Agora, pode cair também, vou pegar assim, impactos ambientais. Então, as alterações do clima no mundo podem ter alguma influência, né, nessa questão da quantidade de algas no meio aquático. Então, o que pode ter como evento, né, consequências desses impactos quando se trabalha com esse grupo de alga? Você pode falar sobre a maré vermelha, né? Você pode falar sobre a diminuição de algas unicelulares, porque você tem uma maior pressão em cima desses grupos, então isso vai diminuir a quantidade de fotossíntese do meio, então isso vai diminuir a quantidade de aporte de oxigênio do meio, então a fauna vai ser afetada com isso, então você tem uma maior diminuição da quantidade de fauna naquele local. Então, por exemplo, você tem um ambiente sendo degradado e está reparando que a quantidade de peixes daquele local está diminuindo. Isso pode ser um efeito da mudança que você está fazendo nessa cadeia, diminuindo a quantidade de algas. Então, isso tudo pode ser cobrado dessa forma. Agora, eu não acho que acho não, tenho certeza, ninguém vai te cobrar o nome do grupo da alga, sabe? Isso já era surreal. Beleza? Beleza. Ô, Rômulo, rapidinho. Fala. Você falou sobre as evidências que aproximam evolutivamente as algas das plantas. O negócio da clorofila, capacidade fotossintetizante. Mas o de afastar seria o fato dela ser unicelular? Então, o que faz, né, o que a gente levanta como evento que proporcionou, né, a origem das plantas tendo a alga como ancestral comum é
é a capacidade de pluricelularidade, tá? E o embrião ser carregado pelo gametângio, ou seja, o embrião na planta, ele é carregado pelo organismo materno. Coisa que não acontece nas algas, né? As algas, elas se dividem, né? Como a gente tinha visto lá, por divisão binária, e cada um segue a sua vida. No caso da planta, não. Além da questão da pluricelularidade, ela ainda tem o gametângio, ou seja, o que vai formar o novo indivíduo, atrelado ao organismo materno. Ou seja, não existe essa desconexão entre o organismo materno e o indivíduo juvenil que está sendo formado, tá? Então, ela abriga esse indivíduo para que ele, então, tenha condições de ser liberado e se desenvolver. No caso das algas, não existe isso. Então, são as duas. Se eu pegar para você um cladograma das plantas e mostrar lá briófita, né, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, que são os grupos ali, né, os principais grupos de plantas, e você olhar qual foi, né, a característica que permitiu o surgimento de cada uma delas, no caso da primeira, que foi a briófita, é justamente isso. Tá? Então, é gametângio sendo desenvolvido dentro do organismo materno e a pluricelularidade. Beleza? Ah, tá, beleza, então. Show. E aí, de uma maneira geral, aqui na importância econômica, né, eles são os maiores produtores de oxigênio da Terra, né? Tanto é que falar que é a floresta. Antigamente tinha isso, né? Não sei se hoje em dia eles ainda acreditam muito nisso, porque está todo mundo, pelo menos que esteja nesse ambiente escolar, né? Que esteja no ambiente de educação, já está cansado de saber que a Amazônia não é pulmão do mundo, né? Porque as grandes florestas funcionam como o pulmão do mundo. Isso não existe. A gente sabe, né, que todo o oxigênio produzido pelo processo fotossintético das plantas superiores, né, das plantas desenvolvidas, tipo angiosperma, gimnosperma, elas são consumidas, né, durante o processo respiratório. Então, o que elas produzem, em suma, elas consomem. E as algas, não. A taxa metabólica delas é diferente, né? Ela tem uma taxa metabólica alta, porém, o tamanho, a complexidade do seu organismo é muito pequeno. Então, boa parte daquilo que ela está produzindo, ela não tem por que consumir, porque ela precisa de pouco. Mas ela precisa desse pouco a todo momento, então por isso ela produz muito. Tá? Então, é essa a diferença. Como sobra bastante, então é esse oxigênio oriundo das algas que a gente consome. Bom, essas algas, além disso, são ricas em sais minerais. A gente também encontra vitaminas, tá? Vitaminas do tipo A, do tipo C, do tipo B, ou seja, você vai encontrar vitaminas lipossolúveis, hidrossolúveis, de boa, tá? Então, elas são importantes nessa questão alimentícia, tá? Bom, a gente também vai encontrar aí as clamidomonas e a clorela, né? Através da eliminação, né, do excesso de esgoto. Então, é possível você ver aí o desenvolvimento desse tipo de alga nesses ambientes e, de uma certa forma, contribui ali para liberar o oxigênio do processo fotossintético, consumindo o excesso de matéria orgânica e diminuindo um pouco a toxicidade, digamos assim, né, desse meio. Então, quando você tem o tratamento do esgoto, esse tipo de alga ela é importante estar num período desse processo para reverter a quantidade de matéria orgânica que tem ali, para isso não chegar no mar e não contaminar o ambiente marinho, tá? Então, é utilizado algas desses dois grupos aí, né, dessas duas espécies,
para conseguir conter a quantidade de matéria orgânica que a gente deposita, obviamente, né? Beleza? Ô, Rômulo, tem relação das algas com os 3 domínios também? Como Ela assim? tá no domínio do... É porque tem algas que estão no domínio dos eucariotas e tem algas que não. É isso? Dá pra... É porque, tipo assim, eu tenho dificuldade tipo, em localizar, tipo, o reino, tu falou, que é o protoquistista, né? Mas fila, uma cor... É porque, tipo, a localidade, a localização dela mesmo, sabe? Tô tentando entender o que você quer dizer com isso. Eu vou... Localidade como o quê? Não, eu vou tentar... Ah, vou tentar pensar no jeito de te perguntar, então depois eu pergunto, é porque tá meio confuso agora. Tá. Me manda pelo WhatsApp, pô. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, alguém quer colocar mais alguma coisa? Senão eu vou partir para os protozoários e falar sobre as doenças. Tudo bem? Tá tudo bem. Beleza. Tá, eu vou tirar essa apresentação. Vou colocar o novo material. Quero que vocês reparem uma coisa. O início desse material que eu estou mandando para vocês, ele também traz algas, que a gente já falou, tá? Então, essa parte aqui vocês podem usar os dois materiais como apoio, sem problema nenhum, mas eu preferi usar aquele outro com vocês por conta das informações que tinha, tá? Mas vocês podem olhar por aqui também, sem problema nenhum. Qualquer coisa, se quiser, ficou com alguma dúvida, pode falar comigo sem problema. Beleza? E aí aqui, ó, antes da gente passar, Eu adorei isso de você mandar antes, me facilitou muito. que bom, Geralmente Érica. eu fico perdida tentando copiar. Que bom, é porque, na verdade, eu sempre tentei fazer isso, mas eu acho que teve umas 2 semanas que eu não consegui. Aí eu ficava meio confusa, mas assim ficou bem melhor. Tá, beleza, eu vou... E se por acaso eu esquecer, por favor, Érica, me fale durante a aula que eu vou e posto lá, tá? Tá bom, obrigada. Beleza? Então, galera, vocês vão ter esses dois materiais aí, tá? No slide número 3, a gente faz uma comparação, eu acho interessante, para vocês terem uma noção geral de quais são as algas, né, ou seja, os seres autotróficos dentro do reino protoctista, beleza? E quais são os protozoários, né, que são os heterotróficos. Então, a gente tem um grupo das sarcodinas, do mastigófora, dos ciliófora, dos esporozoa, tá? Cara, não precisa ficar surtando por conta do nome dos grupos. Agora, vão aparecer as doenças, e aí essas doenças, elas costumam aparecer. E é importante que a gente saiba o que isso tem a ver com o grupo, né? Então, agora, a gente vai para os protozoas. Quando eu chegar nas partes de quadro clínico, tá? A gente precisa saber uma coisa ou outra ali, as características principais, e só. Esse material, ele está muito amplo, ele está muito cheio de informações. Então, a gente precisa filtrar isso para que vocês, então, tenham uma ideia geral de tudo, características principais de cada uma delas, e é só, tá? Porque não temos tantas questões de vestibular específicas disso, tá? Isso vai acontecer daqui para frente, inclusive. Quando a gente começar a falar de animal, eu vou falar de quinidário, eu vou falar de porífero,
eu vou falar de, sei lá, Plateuminto e Nemateuminto são os vermes, né? Então tem bastante. Mas tem outros que a gente quase não vê, tipo equinodermas, quase não tem exercício disso. Mas a gente precisa fazer um panorama geral dos seres vivos, né? Então a gente começou falando sobre vírus e virose, falamos de bactéria e bacterioses, né? A gente fez uma pausa para voltar em evolução, mas agora voltamos para protoctistas, algas e protozoários. Vamos falar sobre fungos e micoses na próxima aula. E depois a gente vai entrar, então, para o reino animal, que é uma cacetada de coisa. Então, é muita informação. Eu sugiro, inclusive, que vocês criem um mapa mental para não se perderem, tá? Porque é muita coisa que vocês vão ver, que vocês já estão vendo, né, no caso, para não confundir, porque eu acho que no vestibular o que confunde real é fala-se sobre uma doença, e aí, quem é que causa? Entendeu? Identificar medidas profiláticas, identificar meios de contaminação, né, veículo, diferenciar agente etiológico de vetor. Então, são essas coisas que precisam estar bem claras na nossa cabeça, tá? Então, dentro do protoctista tem as algas e tem os protozoários, né, que é esse cara aqui, beleza? Então, esse termo, ele deriva do grego, primeiro animal, tá? Que no caso não é um animal, tá? Mas ele tem essa ideia de ser próximo de animais por conta da sua nutrição heterotrófica. A sua forma mais comum de reprodução se assemelha, inclusive, com o grupo das algas, que é por siciparidade, que é a divisão binária, e também é chamada de bipartição. Então, não tem o termo divisão binária aí, mas é a mesma coisa. O nome da doença que a gente dá causada por protozoários são as protozooses, beleza? E aí a gente vai classificar esses protozoários de acordo com a sua locomoção. Então aqueles nomes que eu falei dos grupos para vocês não surtarem, agora vai ficar um pouco mais claro. Então, sarcodina são aqueles indivíduos, né, protozoários, que se locomovem através de pseudópodes, né? Eu acho que esse termo é bem batido para vocês, né? É graças a esse tipo de estrutura que a gente consegue fazer a tão conhecida fagocitose, né? Então, os sarcodinos vão ser dessa forma. Inclusive, já demonstra sua unicelularidade, né? Porque o pseudópode, ele serve não só para alimentação, como para locomoção, por exemplo. Uma outra forma que você tem é através da locomoção por flagelos. E aí a gente vai ter um grupo chamado de mastigóforas. Tá? Então tem os sarcodinas, os mastigóforas, tem os cilióforas, que são por cílios. Lembrando que cílio são essas estruturas pequenininhas, muitas delas, né? Então eu tenho várias pequenas e que tem batimento bidirecional, para frente e para trás. Né? E serve para isso, para locomoção, e também contribui numa aderência. No caso do flagelo, são grandes, poucos por célula, né? E batem em formato helicoidal. Então, tem essas diferenças. Já vi, tá? Inclusive, eu estou falando isso porque eu já vi em provas de vestibular pedindo para vocês diferenciarem de 3 características que diferenciam flagelo de cílio. Tá? E aí é importante. Ou perguntar para você, inclusive, apresente 2 grupos que tenham, né, o cílio e o flagelo como meios de locomoção. Tá? Bom, o esporozoa é o que não tem estrutura locomotória. Então, são essas aí que você tem que saber. Doenças associadas a protozoários. Temos a amebíase, tripassomíase ou mal de Chagas, úlceras de Bauru, leishmaniose, tegumentar, a giardíase, a tricomíase e a malária. Então, vamos lá. Mal de Chagas. Contágio. Através de transfusão de sangue, né? Através da mãe para o feto durante a gestação, a gente vai chamar isso de congênito,
durante a amamentação ou, inclusive, por insetos hematófagos, tá? No caso, o mosquito. Exemplo, né? No caso, pode ser, existem aí dados que levam a mostrar que pode ser por mosquito, mas a gente vai ver que não é basicamente isso, tá? Então, aqui, o inseto hematófago é da ordem Hemiptera, dentro dos insetos, conhecido como barbeiro. E aí, a gente conhece essa espécie, né, como Triatoma infestans. O agente etiológico, ou seja, vamos lá, só para deixar claro, o vetor é o cara que leva a doença, né? Então, é o inseto. O inseto é o vetor da doença, quem transporta. O agente etiológico é o causador da doença, é o protozoário que está dentro do mosquito, está sendo carregado. Então, o agente etiológico é o Trypanosoma cruzi. Tá uma imagem do Trypanosoma cruzi. Tá aqui o barbeiro, né? O inseto. Que é o mais comum de transmissão. Como eu disse para vocês, eu já vi casos dizendo que existe algum grupo de mosquito que também consegue fazer isso, mas o principal que cai no vestibular é o barbeiro. E vocês sabem por que se chama barbeiro? Lembram disso? Não lembram? Ele é barbeiro porque... Pode falar, alguém abriu o áudio aí. Não, eu ia falar que não lembro. Ah, beleza. Ele é chamado de barbeiro porque ele costuma, né, durante a noite, coletar sangue da região facial, né? Quando ele faz isso, né, ele perfura a pele, e aí essa perfuração, ela costuma causar um processo inflamatório. E se você olhar, o aparelho bucal desse inseto, ele é grande, né? Ele é grandinho. Então, o processo inflamatório, nessa região, ela vai ser bem, bem chatinha. Então, isso causa coceira, dor, e aí o cara vai lá, né? Ele vai fazer a sucção do sangue e vai depositar suas fezes ali. Aí o cara vai lá, coça o rosto e leva, né, até a corrente sanguínea. E aí acaba tendo a infecção. Aqui a gente tem, né, o mapeamento da onde se encontra, né, a maior ocorrência da doença. Isso está muito associado, né, a lugares onde você tem baixo IDH e as casas são construídas, né, a gente chama de casas de pau a pique. A casa de pau a pique é casas construídas com bambu, geralmente, e são preenchidas com barro, né? E aí esse barro resseca, né? Começa a criar vários buracos ali, orifícios, que é onde o barbeiro fica instalado, né? E aí ele pega e contamina a família inteira. Então, é o ciclo de vida, né? A gente tem ali os animais silvestres, como hospedeiros, o barbeiro como vetor e o homem como hospedeiro também. Existem algumas formas, tá, do tripanossoma. Então, a gente tem uma forma, no caso, duas formas livres na corrente sanguínea, uma chamada de tripamastigota, que é o tripanossoma, e o epimastigota, que é uma outra forma chamada de quitrídea. Deixa eu ver se eu encontro a imagem aqui. Não. Então, a gente tem essas duas que você encontra dentro da corrente sanguínea.
E a gente tem uma que é parasitária, que fica aderida aos tecidos e ficam fazendo reprodução ali, geralmente no hospedeiro intermediário, né? No hospedeiro aonde não manifesta a doença. Então, animais silvestres que carregam a doença, eles ficam fazendo só reprodução assexuada. Inclusive, a gente classifica, né, o hospedeiro como sendo intermediário ou definitivo, de acordo com o tipo de reprodução que o parasita está fazendo dentro dele. Então, se o parasita está fazendo reprodução assexuada dentro do meu corpo, então eu sou classificado como hospedeiro intermediário e geralmente eu não apresento o quadro sintomático da doença. Se eu sou hospedeiro definitivo, provavelmente esse parasita está fazendo reprodução sexuada dentro de mim e eu apresento a doença. E aí, nesse caso, a gente tem aqui a mastigota, que é a leishmania. A transmissão, eu já falei, né? Então, o barbeiro pica a pessoa, defeca, a pessoa coça por conta da inflamaçãozinha que causa ali, e aí, quando coça, joga essas fezes na corrente sanguínea, que leva, então, a infecção pelo protozoário, tá? A gente tem 2 quadros sintomáticos que se configuram numa fase dita aguda, onde você tem febre, hepatomegalia, ou seja, você começa a ter uma insuficiência hepática por conta de um aumento que você tem dele, né, uma inflamação, miocardia aguda e meningoencefalite. Então, inflamações causadas tanto no fígado, quanto no coração, e quanto também nas camadas que revestem o cérebro, né? São as meninges. E você tem a fase crônica, que é a cardiomegalia, também seria um efeito posterior da miocardia aguda, né? O esôfago, que é quando você também tem inflamação desse esôfago, e essa inflamação também dificulta o processo de digestão, porque o peristaltismo, por exemplo, vai ficar comprometido. E o megacólon, porque é uma extensão disso na parte intestinal. Então, ele vai meio que causar uma inflamação generalizada internamente. Ok? Outro exemplo de doença causado por protozoários é a leishmaniose tegumentar, também chamada de úlcera de Bauru. Nesse caso aqui, quem causa, né, a doença, o agente etiológico, é um protozoário flagelado, chamado de Leishmania brasiliensis. É um mosquito que faz a transmissão, ou seja, ele é o vetor, que é o lutisomia, tá? Conhecido, dependendo da região que você vá, conhecido como birigui, mas pode ser também dito de corcundia, mosquito palha. O que eu mais vi falando sobre isso no vestibular, que citaram, nas poucas questões que eu vi, eram chamados de mosquito palha. Não era chamado de birigui nem corcundinha. Isso é mais regional. Aí a gente tem o agente e o vetor, então a Leishmania brasiliensis ali, e o formato da lutisomia. Bom, a gente encontra 2 formas, né, desse protozoário. A gente encontra ela aflagelada, que são as formas que a gente chama de amastigota, e a flagelada, que a gente chama de promastigota ou leptomonas, né, no caso da mastigota, leishmania. O ciclo de vida, então, a gente consegue demonstrar por aqui, né? Então, você tem ali o inseto, né? Leva, é um vetor, então ele leva isso até o tecido, libera lá, infecta a célula, se multiplica dentro dela, beleza? E aí você tem ali os reservatórios. Quem são os reservatórios, né? Os hospedeiros. Você encontra alguns animais silvestres, animais domésticos e o próprio homem, e aí ela se desenvolve dentro das suas células de uma maneira geral, tá? Beleza? Então eu tenho sintomas aqui que variam de semanas, mas podem ser até meses. Feridas na pele, feridas na região nasal,
tanto fora quanto dentro do corpo, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de um processo, né, inflamatório causado, né? Inclusive, leva até necrose, dá para ver. Aqui um outro exemplo. Mais um exemplo. Essa volta é tensa, né? Em animais domésticos. E é isso. Então, agora que passou a parte de tortura, vamos à malária. Formas de contágio: transfusão de sangue, pode ser congênita também, lembrando que é passado de mãe para filho, né, durante a gestação. E o mosquito, né, o vetor vai ser o Anopheles. Então, como já disse, o Anopheles é o vetor e o protozoário, no caso, é o Plasmodium. Existem aí alguns tipos de Plasmodium. O Plasmodium vivax, que causa uma malária do tipo terção benigna. O que é isso? É um quadro febril que se estabelece entre 48, tem um intervalo de 48 horas em 48 horas. Tem uma outra espécie, né, um outro agente etiológico, que é o Plasmodium falciparum, que causa um tipo de doença chamada de terção maligna, que é de 24 horas. Então, o período febril, o intervalo é muito curto. E tem a quartã, que é o Plasmodium malarium, onde você tem um intervalo de 72 horas. Tá? Nesse caso, né, a gente tem aí características básicas. São unicelulares ou multi, obviamente eucariontes, heterotróficos com digestão intracelular. Pode ter vida livre ou parasitários. Nesse caso aqui, não estou falando mais da malária, tá? Estou falando de uma maneira geral sobre o grupo dos protistas. Então, aqui volta. Eu não sei por que ficou com essa organização. Não sei se eu tinha mexido nesse material e coloquei de novo. Bom, vamos por partes. Ficou alguma dúvida sobre essa questão da malária? Meninas e meninos? Não. Tá. Deixa eu ver se eu passei, depois eu volto para fazer algumas considerações. Peraí, pessoal, só um minutinho. Vou ter que mexer nesse material aqui. Tá, deixa eu terminar de falar da malária aqui. Depois eu vou organizar esse material e passo para vocês de novo, tá? Eu não sei por que tá dessa maneira. Acho que eu fui jogando outras informações aqui e não filtrei. Bom, então a gente tem ali os causadores. Inclusive aqui é colocado um que é mais raro, ele não aparece tanto, que é o Plasmodium ovale, tá?
também tem uma característica próxima da falciparum, ou seja, intervalos um pouco maiores de períodos febris, tá? Bom, uma coisa que eu não tinha falado antes é a questão das fêmeas, né? Que é igual acontece, né? Semelhante, análogo ao do Aedes aegypti fazendo a transmissão da dengue, por exemplo, né? Só as fêmeas é que fazem isso, né? Que vão sugar o sangue para atuar como transmissoras de parasitas, ok? Bom, a gente tem então o homem como hospedeiro ali intermediário, e o principal local onde o plasmódio ele vai infectar é, no caso, o glóbulo vermelho, ou seja, a hemácia, tá? É a principal. Você também vai encontrar em células hepáticas, né? E no próprio corpo do mosquito. E tem uma relação que cai no vestibular bastante, associando a malária com a anemia falciforme. Então, isso é uma coisa bem, assim, batida de vestibular, tá? Porque, como eu disse, o Plasmodium, ele infecta as hemácias. Só que quem tem o traço, né, falcêmico, que é o nome que a gente dá para a pessoa que tem anemia falciforme, a hemácia, ela tem um tamanho interno reduzido, né, porque a hemácia fica no formato de foice. Então, o plasmódio, ele não consegue se estabelecer dentro dessa hemácia de uma maneira adequada, ele não consegue se manter ativo dentro dessa hemácia. Então, as pessoas que tendem a ter anemia falciforme, elas tendem a ser imunes à malária. E isso significa que em alguns lugares da África, onde a gente tem uma contaminação, né, por malária muito grande, ao longo do tempo, é possível que você veja um aumento do número de pessoas com anemia falciforme como efeito evolutivo de resistência contra a doença. É óbvio que eu tenho que relembrar a vocês que a anemia falciforme, ela é daquele tipo que a gente chama de gene letal, né? Ela possui o gene letal. O que que é isso? Se você tiver os 2 alelos para ter anemia falciforme, você vai ter o aborto da criança, porque o gene letal ele faz isso, né? Ele impede o desenvolvimento do feto. Então, muitos vai ser natimorto, ou seja, nascem mortos. Agora, o traço falcêmico é quando eu recebo isso da minha mãe ou do meu pai, mas o outro parceiro não tem o traço falcêmico, então eu consigo viver com aquilo ali, né? O que eu quero dizer com isso? Resumindo em outras palavras, a pessoa que tem traço falcêmico, ela não é homozigota, tá? Ela é heterozigota para essa característica, beleza? Então, isso, tá? A anemia falciforme é uma doença, é um traço genético, porém, quando se pensa em malária, a anemia falciforme ela vem como uma medida de contenção da doença, tá? Então, só para vocês saberem que isso já caiu no vestibular e é falado. Aqui tem algumas. Mas, ô Rômulo, Diga. ninguém desenvolve anemia falciforme, as pessoas nascem com isso, não é? Isso é um traço genético. Então, tipo, como é que uma pessoa vai evolutivamente ter anemia falciforme devido a altos índices de malária? Quando eu digo evolutivamente, não é você que não tem, passa a desenvolver anemia falciforme. Eu estou Não é. querendo dizer que são selecionados, né? Existe uma seleção natural, porque as pessoas que não têm traço falcêmico morrem de malária, e as pessoas que têm traço falcêmico na África sobrevivem. Essas pessoas têm filhos, né? Têm relações sexuais, têm filhos, e tendem a formar outras crianças com anemia falciforme também. Ah, é, eu tinha esquecido dessa questão da seleção natural, é verdade.
Beleza? Beleza. Bom, quadro sintomático, né? A gente já tinha falado naquele slide anterior. Aqui, medidas profiláticas, ou seja, de prevenção. Então, como tem questão do mosquito, né? Então, telagem de janela e portas, tratamento de precoce desinfectados. Então, evitar o contato com pessoas contaminadas. São exemplos, tá? Desenvolvimento de vacina, etc. Beleza? Bom, uma outra aqui que a gente tem é a tricomoníase, tá? Uma DST. Então, pode ser passada, obviamente, não só pela relação sexual, mas por objetos contaminados, tá? E aí a gente tem assim, no caso do homem, o homem é um reservatório da doença. Então, você não tem um quadro sintomático tão agudo, tá? No caso da mulher, você acaba tendo uma expressão um pouco maior, porque como o aparelho é escondido, ele se desenvolve ali dentro, então ele está protegido, digamos assim, né? A doença se protege dentro do corpo feminino, então ele se espalha um pouco mais. Então você tem corrimento abundante, amarelado, esverdeado, bolhoso, enfim, várias coisas aí, tá? Tratamento e profilaxia. Preservativo é uma doença sexual, né? E além disso, também existem medicamentos, né? A base ali, né, de nitroimidazóis, que na verdade são compostos baseados com moléculas ricas em nitrogênio, que contribui, né, para tentar diminuir a infecção, né, do indivíduo, porém, isso tem que ser feito em ambos, né, tanto no homem como na mulher, senão não adianta o tratamento. A leishmaniose, confirma para mim, a gente já falou da leishmaniose já, né? Eu me perdi aqui. Já. Já. Só não falei, eu preciso voltar. Não falei da amebíase e da giardíase. Então, para a gente poder fechar aí as doenças relacionadas a protozoários, falta falar da amebíase, né, que é causada pela ameba. Via de contaminação é através de alimento, principalmente verduras, alimentos que você não higieniza, né? Então, verduras, frutas não higienizadas em locais onde você tem um baixo desenvolvimento, um índice de desenvolvimento humano baixo, né? Então, você pode ter convívio de plantação com esgoto próximo, né? E aí a amebíase é bem comum, tá? O agente causador é entamoeba histolítica, tá? O hospedeiro definitivo é o homem, o local ideal é intestino grosso, mas você também pode ter ali outros órgãos sendo afetados pela amebíase, né? Então, fígado, pulmão, o cérebro, nos casos mais graves. Então, como eu disse, né, a pessoa vai e ingere aí um alimento mal lavado, né, uma alface, por exemplo, isso que as pessoas falam, né, vai no restaurante, cuidado, a procedência, justamente por conta disso. A ameba é muito fácil de se pegar, tá? É comer o podrão na rua, né? E aí ali pode ter cistos, né, que vão chegar no hospedeiro e vão se desenvolver. E aí vão formar amebas que vão ficar instaladas nesse intestino e vão ficar, então, se alimentando de células intestinais e do próprio sangue do indivíduo, tá? Causam processo inflamatório entérico e depois pode chegar na corrente sanguínea e se espalhar para os outros órgãos, como eu tinha dito. Os sintomas aparecem de 2 a 4 semanas, que é o período de incubação da doença, ok? E aí, além disso, né, a gente começa a ter o quadro disentérico agudo, porque está instalado no intestino, já falamos isso no caso de bactérias, né? O grupo de bactérias que causa
problemas digestivos, cólicas abdominais, náuseas, vômitos, emagrecimento, fadiga muscular, vai depender do que você da infecção que você está tendo. Se for parar no fígado, você vai ter problemas hepáticos. Se for parar no cérebro, você vai começar a desenvolver problemas neurológicos e assim por diante. A profilaxia, né? Manter sanitários limpos, porque, né, muitos grupos se acumulam nesse tipo de local. Lavar as mãos, a gente nunca teve no processo de fazer isso tanto, né, por conta da Covid. Tratar doentes, não usar excrementos como fertilizantes, porque ali você pode ter a eliminação, né, de protozoários de alguém contaminado que você não sabe, e combater moscas e baratas, principalmente mosca, leva muito isso para alimento. Giardíase, né, para fechar, é causada pela Giardia lamblia. O hospedeiro definitivo é o homem, também fica no intestino, mas não no grosso, no delgado. Também é por alimento e água contaminada, tá? E pode sobreviver como cisto por meses na água. Então, o contágio dele é bem parecido com o da ameba, tá? Muito bem, quadro sintomático, azia, náuseas, tá? Que diminui quando você come alguma coisa, tá? Bom, além disso, cólicas seguidas de diarreia, perda de apetite, irritabilidade. Então, são exemplos aí de sintomas que você encontra. Também, casos raros, né? Casos pouco mais graves, você tem presença de sangue nas fezes do indivíduo, ok? Pode ter o odor, inclusive, diferenciado e acompanhada, tá, de muitos gases. Então, exemplo aí que a gente tem da questão da giardia. Profilaxia, se é uma questão alimentar, lavar bem a mão, lavar bem os alimentos, né? Incentivar a fiscalização sanitária, tá? E aí depois vem malária, a gente já falou sobre isso. Ok? Perdão aí pelo material, cara, eu peguei e eu achei que fosse esse já o editado, acho que eu peguei o material que eu estava fazendo a edição ainda. E aí rolou essa confusão. Depois eu passo para vocês o material na ordem certinho, tá bom? Ficou alguma dúvida? Não? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, só chamar no Whats, beleza? Um beijo para vocês, bom restinho de semana. Valeu, galera.